Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 39. Mesa Redonda. O desenvolvimento e os desafios dos profissionais na advocacia. Hoje, a gente vai fazer uma mesa redonda, um bate-papo. Eu vou moderar uma conversa descontraída com 4 advogados de sucesso que atuam em áreas distintas. Este bate-papo girou em torno de obstáculos ao desenvolvimento profissional, a nova geração de advogados, os desafios para esse futuro que está chegando muito rápido, entre muitos outros. Hoje a gente vai conversar com a doutora Ana Miller Reiche, advogada especialista em Direito Empresarial, o doutor Arthur Venegas, advogado da União, a doutora Nádia Abdala, que é líder do time de investigação de crimes financeiros de um banco europeu, e a doutora Temis Chenso Pedroso, docente de Direito na Universidade Estadual de Londrina. Bem, vamos ao nosso bate-papo. Um abraço a todos. Oi, pessoal, aqui é o Caldi e hoje a gente vai conversar com 4 advogados sobre carreira. Lembrando, eu não sou advogado, eu sou médico, me formei na UEL, fiz pós e residência na Universidade de São Paulo, fiz pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e trabalhei como executivo na indústria farmacêutica por 17 anos. E hoje a gente vai conversar sobre a carreira, e são 4 carreiras muito diferentes, 4 caminhos muito diferentes, mas o que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito da importância das habilidades subjetivas, das soft skills, coisas que a gente normalmente não conversa quando a gente fala de carreira. A gente não fala de como pensar criticamente, como colaborar mais efetivamente, como saber os próprios limites e saber como aprender e refinar o processo de melhoria contínua que é necessário para você progredir na carreira. Então, isso é algo que muito pouca gente conversa a respeito quando você fala de uma carreira mais técnica. Mas quando você observa em todas as carreiras, esse é um aspecto fundamental do sucesso. E quando você olha dados, por exemplo, como o estudo do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial, as soft skills são as mais desejadas para a pessoa preparada para o futuro. É fundamental a pessoa analisar as situações, pensar bem, para trabalhar de uma forma efetiva. É fundamental a pessoa saber colaborar, se conectar com as outras pessoas, para trabalhar num ambiente cada vez mais complexo. E isso está sendo negligenciado na forma como a gente é treinado, e acaba que a gente tem que aprender a fazer isso na unha, né? Sim. Na unha e... Sou prova disso inconteste. E tem que aprender na unha no caminho da carreira. Trocar a roda com o carro andando, né? Com o carro andando. Então fala um pouco, já que você abriu a porteira, fala um pouco, como é que você foi aprendendo? Você está falando isso, eu estou lembrando aqui lá no começo, porque eu fiz também o UEL, né? Nós nos conhecemos na época da UEL e até antes da UEL, né? E advoguei 2 ou 3 anos e não tinha muita experiência, quase nada. Aí fui fazer concurso e fiz outro, passei outro e tal, e comecei a efetivamente advogar quando eu fui procurador do Estado lá em Goiás, 1 ano apenas, e depois eu já vim para a Procuradoria da União em Curitiba, isso lá em 2000. Eu tive a sorte, a graça de trabalhar com um advogado que hoje está aposentado, vou até falar o nome dele aqui, Valmir Escudro, meu grande amigo, que assim, já tinha sido advogado da Caixa, um cara muito experiente e que me ensinou a pensar como um advogado. E o que é isso? É você começar não ter aquela chamada falácia da generalização precipitada. Eu não sei se já ouviu alguém falar disso daqui,
Que é o seguinte, é aquela coisa, você bota o tubo num vaso de flores. Aí você fala assim, se você aponta o tubo lá para o girassol, você conclui o quê? Que o vaso é amarelo. Né? Isso é falácia da generação precipitada. Aí o que acontece? Você tira o tubo e olha o quadro, é muito diferente. Você fala, tem 1 milhão de cores para ver. Exatamente. E foi aí que ele me ensinou, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que não sei o que. Nossa, então não é só o que eu li ali na lei e tal, né? Esse tipo de raciocínio mais complexo, né? mais sofisticado que tem que se fazer para ver o todo. Exato. E isso é uma coisa inevitável. Até hoje você faz isso, tem que fazer isso. Porque você come bola de um monte de coisa. Isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, nas pesquisas do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel por causa da forma como ele estudou a cognição humana nas avaliações de riscos e no processo de decisão, uma das coisas que ele fala é que muito frequentemente a gente pula em conclusões. Certo? Até tem uma piada no livro dele, né? Ela é campeã em pular em conclusões, né? E você pula em conclusões porque o cérebro humano evoluiu para ter atalhos mentais, né? Para ter heurísticas, né? Para você não gastar muita energia. O cérebro humano consome muita energia, você tem que economizar, senão fica muito pesado o tempo todo pensar de uma forma crítica, sistemática, o tempo todo é pesado, cansa. Gasta tanta energia que é como se você estivesse fazendo uma caminhada leve. Se você pensar com atenção por 4 horas, é como se você tivesse andado por 4 horas. É uma energia significativa. E isso, hoje a gente sabe, há 20, 30 anos atrás, quando eu estava na faculdade, não fazia a mínima ideia disso, né? E aí você tinha que bater cabeça até aprender que não dá para pular em conclusões. E aí, mas qual o impacto que isso trouxe na tua carreira? Aprender isso? Como você foi trabalhando nisso? Olha, você começa a perceber que primeiro você tem que fazer um checklist de algumas coisas, porque não dá para você achar que sabe tudo, né? E você tem que... É negócio assim, o cara dá um problema no carro, o cara chama um mecânico, vai lá, não sei o quê. Às vezes só tá faltando gasolina, né? Tipo, olha se o ponteiro do tanque tá... Botou gasolina, pronto, acabou. Tá resolvido todo o seu problema, né? Então, assim, faz um checklist desde as coisas básicas para ver se não é aquilo. E depois você parte para as mais complicadas. Você poupa tempo, poupa energia, você é mais eficiente, né? Então, eu acho que isso daí é a primeira conclusão e acho que talvez a maior que eu tenha chegado e tirado. Que é questão de ser metódico, né? Isso. De ser metódico. Não abordar uma coisa de uma forma intuitiva e confiando só na forma como você começou a pensar e pulando na próxima passo. Ser metódico. Isso. E isso, até você falar do checklist, né? Eu sou médico, né? Médico ama checklist, né? O bom médico adora um checklist. Não dá para pular certas etapas. Não dá para pular. Uma das coisas que eu sofria quando eu estava dando aula lá na Faculdade de Medicina, em São Paulo, na USP, era convencer os residentes a não queimar etapas. Era um passo de cada vez. Né? E isso era fundamental. E é uma coisa também que eu fiz um curso de pilotagem, mal e porcamente eu fiz, mas felizmente não deu certo. Estou aqui até hoje para bem da humanidade. Mas existe um negócio, não é só na aviação, mas enfim, acho que é todas as áreas, que é a chamada curva do sino, né? Que você vai ficando mais preguiçoso à medida que você vai ganhando experiência. Você vai deixando de fazer o checklist. E aí o teu índice de acidentes, de erros básicos vai assim... Exato. Então você não checa a pressão do óleo, você não checa se para quem é da aviação, se o tubo de pitot tá limpo para ver a velocidade do vento. Exato. Coisa básica que você tem que fazer. E aí começa acidente. Quando você vai ficando mais velho, você volta a fazer o checklist. Volta. Os acidentes caem, né? Por quê? Porque você fez o básico, você fez o feijão com arroz. Exatamente. Isso acontece também em cirurgia, sabia? Eu acho que em todas as áreas, né? Cirurgiões, o número de acidentes com cirurgias varia com a experiência por causa de ter ou não a disciplina de aderir ao método. Isso. E Temis,
Eu. O que você acha dessa história toda? E você? Você também teve que aprender na unha essa história toda? E você que é docente, como é que você vê a geração que está vindo em relação ao preparo na forma de pensar criticamente? Bom, então vamos lá, né, por partes. Eu tenho uma certa preocupação com a geração que está vindo atualmente. Primeiro porque é uma geração que tem um excesso é bombardeada com informação, nem sempre uma informação da qualidade devida. Eles têm muita quantidade, mas eles sequer têm a condição de selecionar o que vale a pena e o que não vale. Exato. E eles estão chegando sem uma coisa que eu acho que a nossa geração teve. A gente teve que aprender a fazer sem muletas. Sem muleta, é verdade. Tinha aqui na biblioteca tirar raio-x, não, xerox. Xerox, né? Então, o que acontece? Eu vejo que, para mim, para vocês, certamente, uma inteligência artificial qualquer, é uma ferramenta. É só uma ferramenta. Mas eu vejo uma geração dependente. E completamente acrítica no sentido de selecionar. Isso aqui vale a pena, isso daqui é questionável, isso daqui eu posso confiar. Exatamente. Então, isso me gera muita preocupação. Outra coisa que me preocupa demais é que o nosso modelo educacional, ele é da década de 50, de 60. Ele é péssimo. Ele é péssimo. E a gente está num momento em que é impossível. Eu falo isso, eu já tenho algumas... isso é constrangedor falar, né? Mas eu já tenho mais de década de docência. E é impossível você sair de uma universidade, de uma disciplina que seja, por mais que você goste, sabendo tudo. Sim, não sabe, não é impossível. Então, o que acontece? As coisas estão mudando muito rápido, legislação muda, precedente jurisprudencial muda. Eu falo reiteradamente para os meninos, eu falo, olha, vocês têm que sair daqui, não é sabendo todas as regulamentações, mas vocês têm que saber como usar as que estão vigentes e estar prontos quando elas se alterarem para vocês acompanharem esse bonde. Exatamente. E aí que a gente vê. Exatamente. Porque a constância... É muito rápido. É muito rápido. Eu brinco com eles, teve uma vez, assim, eu nunca esqueci. Eu entrei numa sala de aula, eu dei aula sobre um tema, né? Que no caso era Eireli, né? E eu falei, olha, tá pra ser revogado. Então vocês fiquem atentos, a gente tá vendo esse conteúdo, tem que passar e tal. Na semana seguinte foi revogado. Aí eu falei, então vocês lembram? Então, já não vale mais, agora a gente tem que estudar a sociedade limitada unipessoal. Então, exatamente. Se você não está preparado para essa mudança que acontece sem parar, e você não consegue acompanhar, você não tem as ferramentas necessárias de adaptação, de lógica, de compreensão sistêmica do ordenamento jurídico, né? Eu falo, esqueçam as caixinhas, né? Não existe um direito empresarial, um direito constitucional. Vocês têm que... Exatamente. Caso concreto. Eles tentem pensar no problema e, a partir do problema, tenta fazer... O direito, ele não é necessariamente indutivo, né? Ele é dedutivo. Mas, em algumas situações, eu acho importante o aluno pegar o caso concreto e, a partir do caso concreto, conseguir fazer essa ilação. E eu vejo que cada vez mais eles têm dificuldade. Então, eu vou destacar alguns pontos do que você falou, tá? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, na geração que está vindo, a qualidade da informação que eles consomem é péssima. É bastante questionável. E concordo com você em gênero, número e grau. Porque quando, por exemplo, você vai fazer uma síntese de um conhecimento a respeito de uma área qualquer área. Se você vai fazer uma síntese daquele conhecimento, você tem que trabalhar duro para compilar todas as informações e sintetizar de uma forma equilibrada, balanceada, com nuances. Né? Sabe aquela história? Sim. Eu escrevi uma carta longa porque eu não tinha tempo de escrever uma carta curta. Sim, entendeu? Exatamente. Porque para escrever uma carta curta, você tem que trabalhar para passar as informações certas, da forma certa, de uma forma simples.
Então, a síntese das informações dá muito trabalho. E ninguém faz isso. O conteúdo sai que nem, assim, uma mangueira de... Sim. Né? É basicamente um copy-paste, né? É um copy-paste, exatamente. Aí o segundo ponto que você destacou é que pensar requer esforço. Então, olhar, analisar, contextualizar, comparar, olhar o todo e depois olhar olhar a árvore, depois olhar a floresta, daí voltar para a árvore de novo e entender todo aquele contexto dá trabalho. Dá. Tem que ter esforço. Pois é. Então esse também está faltando. Eu não sei se está faltando ou se, sinceramente, eles não aprenderam. Eu vejo... Eles na não prática, aprenderam. Eles não aprenderam. Porque eu vejo, por exemplo, em casa, eu tenho filhos em idade escolar. O meu filho, ele fala pra mim, mas por que você não quer que eu use? Todo mundo pergunta a resposta pro chat GPT. Eu falo, primeiro, aquilo que toda mãe fala, você não é todo mundo. E segundo, eu falo, se você não souber fazer, você não tem como saber se a resposta que o chat te deu tá certa ou errada. Eu fiz uma viagem... Ele alucina bem, né? Ele alucina bastante. A gente, eu tenho um projeto de pesquisa sobre direito e tecnologia. E hoje, 95% das IAs têm apresentado problemas de resultado. É muita coisa. É muita coisa. Você não pode confiar. E aí tem uma que alucina e cria um dado, tem outra... Cria referência científica que não existe. Pois é, criação de jurisprudência já virou moda. Aí você imagina, você faz uma petição, coloca uma jurisprudência que foi uma IA que inventou. Exato. Porque ela concluiu que com base no que ela já teve, já foi alimentada, que seria o lógico. Exatamente. Teve agora uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que repreendeu um advogado porque ele tinha colocado na petição 46 jurisprudências feitas por IA. Meu Deus. 46? O cara não botou uma ou outra. É isso. Não, é um que não sabe usar como ferramenta. Mas um dos problemas... Compra aqueles pacotinhos de fazer petição para você. Mas um dos problemas da IA é o seguinte, tem uma correria das empresas que estão desenvolvendo IA para conquistar o mercado. Sim. E todas elas estão tentando convencer todo mundo de que é a melhor coisa desde que inventou a roda, né? Só que, por exemplo, se você olhar recentemente saiu no Economist, a capa da Economist falando, será que a gente não está queimando dinheiro? Isso aí é realmente verdade ou é do inglês hype, né? Uma coisa, ou um exagero? E lembra quando teve aquela bolha da internet, da AOL, que ia tudo vender pela internet e depois teve uma crise econômica? Então, e na hora que você testa os modelos de IA, é um estudante universitário mediano. Então, o que vai acontecer? Tudo que você fizer vai ser mais ou menos mediano e é probabilístico. Quer dizer... Vai nivelar por baixo. Vai nivelar por baixo. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Agora, se for um instrumento na mão de alguém que pensa... Aí pode ser uma ótima ferramenta. E aí, assim, a pergunta que eu mais tenho recebido dos alunos da graduação, da pós-graduação, professora, você acha que a IA vai roubar o nosso emprego? Eu falo não. Quem vai roubar o seu emprego é aquela pessoa que sabe usar a IA. Exatamente, exatamente. Não é a IA, é a pessoa que saiba usar a IA. Então, assim, eu tenho tentado conversar muito essa situação que você falou da carta longa, carta curta, né? Eu sempre dou alguns exercícios para os meus alunos, porque hoje em dia a molecada não lê. É muito pouco. Então eu passo alguns textos e aí eu comecei a perceber que vinha uns resumos, assim, muito não confiáveis. Bem feito demais. Aí eu falei, tudo bem, então agora vocês apresentam. Quem sabe faz ao vivo. Professor, mas a gente precisa de uma aula. Eu falei, vocês têm 10 minutos. Olha, foi um transtorno. Porque não conseguem. E aí eles falam assim, mas professora, mas não tem como a gente resumir. Eu falei, mas eu não quero um resumo. Eu quero que vocês tragam para mim
quais são as conclusões, quais são as premissas e quais são as conclusões desse texto. Exatamente. E aí, eles, num primeiro momento, eles se chocam, mas depois eles entendem a necessidade disso. Né? Então, não é um exercício que para eles seja fácil. Não, para eles não é fácil. Mas eu não acho que seja por falta de interesse. Eu acho que é porque não aprenderam. Gente, se der um caos aí que acabar a internet, essa molecada não sabe entrar numa biblioteca e fazer uma pesquisa. Não sabe. Não sabe. Agora, a experiência que eu tenho com isso, dos estagiários que chegam pra gente trabalhar junto e serem ensinados, então eu tenho o meu checklist. Mas esse checklist eu desenvolvi desde quando eu era estagiária, porque pra mim era assim, eu pego o livro tal, doutrinador tal, estudo e vejo o que ele fala. Aí eu pego o outro, vejo o que ele fala. Daí eu pego um terceiro e vejo. Aí eu me concluo do que eu acho. Acho que eu me identifico mais com esse. Aí depois você pega uma jurisprudência, um caso concreto e vai avaliando até você chegar num, né? Eles não. A forma de pesquisa deles é Google. Sim. Eles não pegam uma doutrina para ler, eles não pegam... Aí eu comecei a questionar isso. E eu falei assim, olha, gente, então aqui no escritório, todo trabalho que a gente for fazer, a gente vai partir da seguinte premissa. Primeiro, leitura da lei seca, para o caso concreto que vocês estão trabalhando. Depois, doutrina. Depois, por último, a gente faz um bench aí de artigos e tal no Google. Né, como um adicional. Eles não sabem fazer TMs. Não sabem. Eles não aprenderam, não é por maldade. E uma coisa também, né, que eu insisto muito, eu falo, pessoal, com o que vocês trabalham? Com lei. Eu falei, não, com linguagem. Com essa história de corretor ortográfico. Verdade. E com essa linguagem de texto que é BLZ, VC, eu nem sei todas essas abreviações. Tem dia que sem mentira, eu leio, aí eu paro, eu falo, não, eu tenho que ler de novo, porque eu não tô entendendo o que essa pessoa... E a pessoa sabe, ela até sabe onde que tá na lei e tal, mas ela não consegue expor o que tá, ela não comunica. Não sabe comunicar. Porque se você não gastou o tempo para entender o conteúdo, então a informação vai chegar na sua mente. Então você tem que ir lá e aprender, e ler, e estudar aquela informação. Então a informação veio. Aí vamos supor que a informação tenha qualidade. A informação é boa. A referência é boa. Aí tem que processar essa informação. Comparar, contrastar, olhar outros aspectos, ver o ponto positivo onde está errado, ver o que é ambíguo, o que é conflitante, o que não está batendo. Aí você vai processar essa informação, né? Aí depois que você processar bem, você tem que traduzir todo esse entendimento numa mensagem clara. Certo? Olha, então a fundação tá errada desde o começo. A informação que entra tá ruim, o processamento da informação tá ruim e a mensagem que sai não sai clara, não sabe. Não sabe. Não. E assim, eu não sei até se a Ana e o Arthur podem comentar também sobre isso, a Nádia também. Houve um tempo que existia aquela piadinha que no direito nada se cria, tudo se copia. E hoje, gente, eu acho que, pelo menos assim, na minha experiência dentro da agência de inovação, tudo se cria. Porque não tem de onde copiar. É tudo novo. Exato. Você tem até alguns instrumentos jurídicos padrão, mas quando você vai fazer a redação de um acordo de cooperação, por exemplo, o objeto é novo, as consequências você não sabe quais são os riscos que são inerentes. Então, na hora de você fazer uma previsão de responsabilização, quer dizer, você tem que realmente... Você incorpora. Exatamente, situação, você tem que começar do zero. Eu até falo isso pro pessoal. Falo, gente, se coloca neste lugar. Para você poder entender o que isso gera de reflexo, de consequência, para você saber, né? Exatamente. Como colocar isso no papel. E aí que eu falo, gente, vocês não... Eu falo, a pior coisa que inventou na vida foi essa história de modelo de petição. Não dá. Porque o pessoal pega os modelos de petição, preenche as lacunas, né? E acha que tá fazendo um contrato. Eu quero morrer com isso. Esse é um risco muito grande. Porque o que acontece? Na hora que parar de
quem não souber pensar daqui a 5, 10 anos vai ser substituído pelas pessoas que sabem pensar usando a IA de uma forma efetiva. E acabou. E acabou. E isso reflete muito uma análise que eu vi uma vez do futuro do trabalho. Tá na Economist também. E ele falava que no futuro iriam haver 2 grandes grupos de trabalhadores. Os trabalhadores que todas as empresas querem contratar e estão competindo por eles de uma forma agressiva. Altíssimas demandas. Altíssima demanda, ele escolhe onde vai trabalhar, ele ou ela, escolhe onde vai trabalhar. E um grupo maior de trabalhadores que não são empregáveis. Eles não têm competência suficiente para trabalhar. São os inempregáveis, não é? Inempregáveis, isso. Exatamente. E aí eu fiquei um pouco horrorizado, eu confesso. E uma das coisas que eu me preocupei bastante foi com os meus 2 filhos. Como eles vão se posicionar nesse futuro tão diferente, tão complexo. E uma coisa que eu fiz com eles foi exatamente isso. Eu nunca respondi uma pergunta para eles. Eles chegavam para mim e falavam assim, o que é isso? Eu falava, olha, na hora que você descobrir, você vem e me explica que eu quero saber como é que você interpretou isso. E meu filho de 18 anos, eu conversei com ele essa semana. Ele me perguntou a minha opinião sobre uma coisa. Eu expliquei a minha opinião para ele. A pergunta dele é, um amigo dele estava em dúvida se ele deveria voltar para casa e ficar perto do grupo de amigos que eles têm, que são 6 amigos muito próximos, ou se ele deveria ir para longe e fazer a universidade nessa outra universidade que ele não estava se adaptando, não estava gostando, numa cultura muito diferente dele. Aí ele me perguntou, o que é melhor? Volto para casa, faço college aqui e depois repenso minha carreira, ou fico lá naquela universidade e fico longe dos meus amigos? Daí eu falei assim, olha, o que eu acho que você deve aconselhar ao seu amigo tá nesse paper. Aí eu mandei um artigo científico que fez uma meta-análise dos fatores mais importantes para o sucesso e felicidade de adolescentes homens. E era a qualidade dos amigos. E era uma meta-análise com mais de 20 estudos, mostrando consistentemente que a qualidade dos amigos dos adolescentes homens era um dos fatores mais importantes para o sucesso a longo prazo. Por quê? Porque você convive com pessoas que você está debatendo ideias, conversando e falando, engajado, e aí você aprende, você tem uma vida social rica. E essa vida social rica traz o aprendizado, traz a reflexão, traz o debate. E eu acho que o debate morreu, né? Morreu completamente. E o pior não é isso. Eu não sei assim vocês, mas eu lembro da minha faculdade, da minha graduação com a maior saudade. Foram os melhores anos da minha vida, os meus melhores amigos foram feitos na faculdade. Hoje, eu percebo assim, existem, claro, grupos ou algumas turmas que se dão muito bem, mas no geral, quando você vai conversar com os alunos, eles falam, eu não vejo a hora que acabe, eu não aguento mais. Eles se sentem muito sobrecarregados, porque aumentou muito o volume de informação. Eles têm uma ansiedade absurda com o que eu vou fazer quando eu me formar. E um outro problema que a gente percebe é um adoecimento. Literalmente falando. Eles entram no 1º, 2º, 3º ano. Nós temos no direito, a partir do 4º ano, estágio obrigatório. E aí eles fazem estágios também, né? Que não são nos escritórios, nas procuradorias públicas. No fórum, mas quando eles começam a chegar perto da hora, não, agora eu serei o responsável. Pânico, ansiedade, depressão. Eu nunca vi uma geração tão jovem com tanto laudo de depressão. E não é bobagem. Hoje, eu estava conversando lá com os colegas, eu faço parte de algumas comissões, né? Da comissão do deficiente dentro da universidade. E eu estava falando, eu não tenho coragem de duvidar de nada, de qualquer alegação. Não precisa nem vir com laudo. Se o aluno chegar para mim e falar, eu não tô bem, eu acredito.
Isso é uma coisa. Desculpa, eu assim, até dar um pitaco mais nisso, porque é a minha área de medicina. O ser humano, ele foi desenhado para nascer numa família que ama essa pessoa, ser cuidado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Aí ele vai para um ambiente onde o ser humano, homem, mulher, vai para um ambiente que pode brincar, que começa a cultivar amizades, relacionamentos, etc. Aí chega na adolescência, você descobre a própria identidade e aprende. Pô, lembra a gente tomando cachaça e debatendo a existência de Papai Noel? Você não lembra, eu nunca esqueci. Eu já conheço essa história. Eu já ouvi essa história. Lembra e o outro não esquece. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. A gente saiu, foi na cachaçaria, né? Casa da cachaça. Casa da cachaça. E a gente sentou, tomou um golinho de cachaça, porque mais que não aguentava muito. Mas a gente ficou debatendo a existência de Papai Noel por horas. Não foi uma coisa, né? E lógico que, como eu sei que a memória é uma coisa que a gente confabula, é muito provável que o que eu lembre dessa história seja, em grande parte, confabulação criada na minha mente por uma memória gostosa que eu tive, né? Mas eu acredito, né, com esse porém de que provavelmente é uma confabulação, que o debate foi muito legal e que a gente concluiu que Papai Noel existe. Deve ter sido sensacional esse debate. Não, mas olha... esses e tantos outros, né? O argumento foi que a existência de alguma coisa, ela existe na consciência humana, na mente humana. Né? Nada existe fora da mente humana. Né? Tudo que você chega à conclusão que existe está na sua mente, na percepção. E o Papai Noel existe na mente de milhões de crianças. Sim. Então, ele pode não existir fisicamente como indivíduo e tal, mas a existência, o impacto dele é inegável. Então, a gente, né, assim, com esses poréns, contudo, claro, a gente mais ou menos chegou a essa conclusão. A gente conversou bastante a respeito de que a gente, na nossa geração... havia na minha geração, a sua é mais nova, né? Então, mas a gente, na época da faculdade, tinha uma vida social muito rica, um monte de amigos. A faculdade, no geral, era uma época fantástica. Foi a fase mais feliz da minha vida, foi a faculdade, né? E eu acho que isso criava condições para a gente debater, para a gente expor as nossas ideias. Tinha muitos jovens, adolescentes apaixonados por intelectuais, livros, gente debatendo diferentes coisas e tal. E agora, a informação que chega nos jovens é assim, fragmentada, 90 segundos, né? E as coisas são muito diferentes na realidade. Essa evolução dessa nova geração, como você está olhando isso, considerando que você é uma empresária e está no mercado de trabalho? Explica um pouquinho a respeito disso para a gente. Nossa, você perguntando me fez um looping, assim, de sentimentos, porque na nossa época, né, as pessoas debatiam com paixão os assuntos. Bom. A gente tinha que mediar para que eles não se tornassem, assim, big deals, né, brigas. E hoje em dia eu não vejo mais essa paixão, né, de você pegar o seu ponto de vista e ter aquele debate construtivo, gostoso, de uma forma respeitosa, tentando chegar, de repente, num denominador comum, ou então apenas debatendo pelo gosto de debater, né? Mas parece que não existe mais isso, né? Pelo menos, minha carreira no direito empresarial, eu já tenho 2 décadas, né, que eu trabalho só no direito empresarial, então ele não é um direito de debate constante, né, porque a gente não trabalha no contencioso. Certo. É muito mais nas negociações prévias, assim, né. Então, a gente via isso com mais incisividade. E os profissionais mais recém-chegados, eu vejo que eles talvez não tenham tanta... eu não sei se falta técnica. Também.
Né? Porque, assim, às vezes a construção técnica não é tão assertiva a ponto da pessoa se sentir confortável de fazer o debate. Ou então que eles não têm mais. Mas tem um certo círculo vicioso, né? Eu não debato, eu não exponho as minhas ideias, eu não defendo as minhas ideias, eu não exponho essas ideias para ser criticada por outra pessoa. Portanto, eu estou inseguro e não consigo debater. Então, quanto menos eu debato, mais inseguro eu tô. Quanto mais inseguro, menos eu quero debater. E não é debater, é dialogar. É dialogar. Porque, e assim, eu não sei também se é pelo mundo atual, né? Que tudo vira um grande debate, polaridades. E às vezes você realmente fica um pouco... Porque a gente não sabe mais com quem a gente pode expor as nossas ideias genuinamente, né? Tá. Então, às vezes, você pode, por nada, causar um conflito. Então, vamos definir os termos aqui. Tá, então, debater ideias, sabendo pensar criticamente, significa estar aberto a mudar de posição o tempo todo. E estar ouvindo o argumento da outra pessoa e perguntar para entender. Porque uma das coisas que eu percebo é que ninguém faz pergunta mais, né? Ninguém quer saber o que o outro pensa e por que ele pensa daquela forma. E qual a referência, onde está a evidência. De onde veio, né? Ele quer assim... Na verdade, existe aquela coisa, eu preciso ganhar essa luta. Que não existe. Não existe. Né? Na rede social a gente vê isso direto. Às vezes você coloca, a pessoa faz lá, fala alguma coisa. Às vezes eu faço um comentário, olha, acredito que não seja assim e tal, porque um dos meus grandes hobbies é estudar história, né? Então, acho que eu sou mais um historiador frustrado do que um advogado bem-sucedido. Mas eu gosto muito de história. Então, assim, às vezes a pessoa coloca, eu procuro gentilmente pontuar e dizer, olha, isso daí tá um equívoco e tal, não sei. Não, o cara te responde assim... tudo em letra maiúscula. Eu coloco logo abaixo e falei, olha, nós não estamos num combate, numa guerra. Eu só te trouxe uma informação. Né? Esses dias o cara tava falando lá que o Palácio Monroe, lá no Rio de Janeiro, que foi demolido em 1976 e tal, uma construção belíssima e tal. E ele colocou uma imprecisão, eu respondi, nossa, o cara, para que você, porque é esse? Eu falei, mas, cara, eu só tô te passando uma informação. Se você não gostou, tudo bem. Então, não dá mais para você expor uma ideia. Não dá. Porque a pessoa já se sente, assim, previamente ofendida. Porque você tá agredindo ela, não sei porquê, mas você tá agredindo ela. Agora eu lembrei de um caso, até que meu do escritório, recente, tem 1 ano... que eu tô numa negociação de um acordo de sócios, tem um sócio saindo, né? E é o terceiro advogado, que a outra parte contrata, e a gente não sai do lugar. Por quê? Eu tenho uma postura muito... ser bom pra todo mundo, vamos chegar num acordo, não precisa um sair ruim, sabe assim, vamos num ganha-ganha. Herança do Carlos. Eu acho que... E a gente A gente aprendeu a fazer contrato em que as duas partes estão equal. Eu sempre falo assim, não existe ótimo. Se tiver ótimo pra alguém, tá ruim pro outro. Tem que tá bom. Se tiver bom, tá bom pra você e tá bom pra mim. Porque houve concessões recíprocas, né? Exatamente. Aí, esse primeiro advogado que chegou, ele não conseguia entender que eu não tava no embate. Ele não conseguia entender. Ele achava que eu tava querendo trapacear, passar por... Sabe? E eu dava todas as dicas pra ele. Eu falava assim, olha, vamos pegar o contador, vamos fazer o balanço patrimonial, vamos ver quanto que valem as cotas. Não sei. E daí... Então, assim, ele não teve, naquele momento, uma certa... Primeiro, ele não confia mais nas pessoas. Então, se é pra ela definir o que vai ser feito, então tá errado. Porque eu preciso definir o que vai ser feito. Alguma coisa desse tipo. E também porque, de repente, não teve o limite, assim, de falar, não, peraí, o que é bom pro meu cliente? Então, o que é melhor pro meu cliente? Ana, isso é uma coisa tão fundamental. Eu fiquei quase 20 anos como executivo da indústria farmacêutica. E eu participei de tantas joint ventures, aquisições, colaboração, sabe? A Pfizer com a BMS, a Pfizer com a todas elas colaboram em algum momento. Concorrentes e colaboradoras, né? A maior concorrente de uma
produz o medicamento que é o maior concorrente da outra. E você fala, eu ouvi isso uma vez, eu fiquei, como assim? A empresa X produz o medicamento da empresa Y e as duas são maiores concorrentes na área que ela produz. Aí eu falo, eu não me conformo. E por quê? Porque eles colaboram. Porque se eles não colaborarem hoje, a reputação deles vão pro quiabo, desculpa o termo, eu não sei usar termos técnicos do direito, então e essa reputação não tem preço. Então, eu participei de dezenas de negociações, centenas talvez, conversando como você vai colaborar e implementar essa colaboração de uma forma que a sua credibilidade nunca seja questionada e a sua reputação seja mantida no longo prazo. Você pode levar vantagem uma vez, talvez duas, mas acabou. Acabou. Não se mantém. Não se mantém. E como é que você lida com isso no teu trabalho? Então, eu às vezes me dá uma certa frustração, assim, de ver que o outro advogado, ele continua com aquela postura do contencioso, eu preciso ganhar, e sem olhar para o cliente dele, para o que é melhor para o cliente dele. Porque se ele tivesse feito isso lá atrás, e a gente tivesse resolvido dessa forma, que nem aí a gente partiu para outras soluções jurídicas, porque a coisa não andava. Eu fiz uma liquidação da empresa, então a pessoa vai receber os haveres. E assim, aí eles estão tentando... aí já vieram mais outros 2 advogados. Aí quando eles entendem o que aconteceu, eles falam, pois por que não foi feito isso antes? Então assim, teve um prejuízo pro cliente, mas não teve um reconhecimento, talvez, de quem estava ali do outro lado, do que era melhor para o cliente. Exatamente. Né? E são inúmeros os motivos, né? Pode ser por honorários, pode ser por limitação técnica, pode ser por falta dessa consciência de olhar para quem realmente está precisando daquela solução, né? Então, mas... Ou pode ser um ego. Colaboração. Não sabe colaborar. Não sabe. Não sabe colaborar. E aí são 3 que estão na mesma posição. Então, sai de um, vai pro outro, eles ainda não sabem. Porque para nós, a gente até desfaria a liquidação para pagar lá o que era justo, mas não... Tanta colaboração é necessária que na reforma do Código de Processo Civil de 2015, pela primeira vez foi colocado no artigo 6º foi inserido no Código de Processo Civil a necessidade de colaboração entre as partes. Né? Isso está lá. Tá lá. É um princípio hoje a colaboração. Então, porque senão você não anda, você fica patinando. Então, mas não resolve. Se na cabeça da pessoa que está de um lado só existe zero sum game, é um jogo de soma zero, não tem ganha. Ganha, outro perde. Se só existe essa mentalidade dentro de um lado, não há como colaborar. Agora, por exemplo, quando você conversa com a outra parte, ela fala, para mim isso é importante, para você isso é importante, para você isso é importante. E aí você começa a trabalhar com cenários diferentes, onde todos vão... Que é o que a gente fazia, né? Exato. A gente brincava, né, Nádia? Quais eram as questões inegociáveis para cada parte? A gente desenhava o que era inegociável. E depois, que margem que a gente pode ir qual a margem antes da negociação para chegar lá e negociar com outra parte dessa parte. Então, fala um pouco de colaboração. Acho que a ofensa que é o que eu mais... O que eu mais me ofendi uma vez foi quando eu fui acusada que te mudei o contrato sem marcação. Ai, não. A gente jamais faz isso. Aquilo era aquele finalíssimo 2, finalíssimo, você ia salvando um a outro. Assim. Marcava tudo. Sinalizava em amarelo, porque assim, a gente nunca... Eu falo isso, eu falo assim... Esses dias eu tive uma reunião com também de sócios, né? Eu adoro essas reuniões de sócios, porque... E aí eu conheço os 2 sócios, né? Assim, familiarmente falando da família, amigos e tal. E aí, na frente do outro, eu perguntei assim, mas... Você faria isso que ele tá fazendo pra você? Dele, não. Eu falei assim, então por que você tá deixando ele fazer se você não faria pra você? Não tá sendo fair.
E eu acho que esse é uma habilidade que tem que ser treinada, desenvolvida. Você não nasce sabendo isso. Não, Não. Por isso que eu acho que... Uma vez eu vi num escritório que eu estava trabalhando lá em New Jersey, estava na placa do escritório, era um executivo alto. E tinha uma placa na porta do escritório dele. Naquela época que ainda tinha escritório, não era tudo aberto que nem agora. E estava escrito assim, tudo que é importante para eu ser bem sucedido profissionalmente, eu aprendi no jardim de infância. E aí eu dava risada, mas tem um fundamento de verdade, que na brincadeira, quando você é criança, você vai aprender a negociar, você vai aprender a gerenciar conflito, ceder, você vai aprender e gradualmente fazendo os ajustes. E se você não tem a oportunidade disso... Esse negócio que ela falou do ganha-ganha, né? Que tem que ser assim... Antigamente, nas procuradorias, desde 99, eu comecei em procuradoria, a regra era, recorra até o último recurso que for possível, sabe? Assim, vá até o limite. Isso mudou completamente. Hoje tem muita coisa, porque já tem uma central regional de negociação, coisa que já passa por uma triagem, fala, isso daqui tem parâmetros já definidos de fazer negociação, porque você chegou à conclusão que às vezes você está protelando uma coisa que vai acontecer, nesse meio de tempo está rolando juros e um monte de coisa. Então, assim, você sacrifica o jurisdicionado, porque você está privando ele de um direito que ele tem efetivamente, e você não vai ganhar nada lá na frente. Vai perder. Porque você vai perder também. E perde duas vezes. Perde o dinheiro no final e perde porque ocupa recursos de toda a estrutura judiciária com coisa que dava para acabar muito cedo. Uma coisa que às vezes você sobrecarrega durante anos e que não há a menor chance, né? Então hoje, finalmente, né, de alguns anos já para cá, já existe essa mentalidade, né? De não tem que ficar, né? Negociar. Isso lá atrás, muito antigamente, era assim. Agora já isso daí acabou. O processo chega, a gente já vai para a negociação, sabe? E eu vou agora perguntar para a Nádia, para ela falar um pouquinho dessa história de negociação, né? Já que... Primeiro, fala um pouquinho, não sei o tanto que você pode falar do teu trabalho, não pode falar muito, né? Mas fala um pouco de trabalho na MI6. Tá, eu lidero um time de 26 pessoas da Revolut, vamos falar do jeito brasileiro, na área de lavagem de dinheiro e fraude, e terrorismo e todo o resto, né? Então, dentro da União Europeia. Então, a gente faz as investigações das contas e define se há suspeita ou não. Tendo suspeita, a gente reporta para o regulador do país. E a gente dá conta que a gente está investigando. Então, em resumo, é isso. Legal. E me fala um pouquinho, nessa história, é um trabalho bem diferente, né? Você vê que todo mundo aqui tem trabalho bem diferente, né? Quer dizer, eu não sou advogada. Não, imagina se for. Mas você fez direito, né? Então... Eu fiz direitinho. Não, eu fui advogada até 2008, aqui no Brasil, e daí quando eu 2018, aí quando eu mudei para Polônia, eu comecei a trabalhar no banco. Tá. Eu trabalhava na área de contratos. Vocês trabalharam? A gente trabalhei com a Ana um tempo. Você vê nós duas londrinenses que se encontraram em São Paulo. Do nada. E a gente fazia toda a área dos contratos em inglês, porque só tinha gente, né? Então, negociação com Facebook, Google, Apple, Amazon, tô com um ano para negociar. PayPal, Quando a Netflix veio para cá. Bem divertida. E essas negociações eram mais difíceis com o pessoal da Unisac? Não, com os americanos não, porque eles são bem diretos. Eu gostava disso. A gente chegava e ia direto para a negociação da cláusula e a gente já sabia. Eles eram mais, como dizer, sinceros. Não fica tentando dar voltinhas para te enganar, porque... Eu costumo dizer, Nádia, que fazer contrato com o pessoal, né, dos Estados Unidos, o americano, eles são assim...
objetivos. Muito Pragmáticos. objetivo, Isso. né? Então, você não precisa daquele monte de exceção, porque para eles o que está escrito vai valer. Isso. Aqui no Brasil, Four corners. o que está escrito vai ter várias exceções. Então, né? Sim. Eles são muito diretos. E eu tirava sarro, que quando o advogado começava a enrolar muito, eu tirava sarro com o meu chefe, falava, esse aí ganha por hora. Porque não falava, ficava meia hora no telefone, nada. Então, com eles, assim, com os americanos e europeus também, era bem mais fácil. Bem mais fácil. Era mais direto. É mais direto. E isso é uma coisa importante numa negociação. Quando você está trabalhando com culturas diferentes, você acha que você é a pessoa que mais tem... Eu trabalho com gente, sério, não sei, deve ter uns 15 países diferentes. A reação deles com as coisas que acontecem, eu tenho que lidar com administrar um polonês falando com um indiano que tem uma cultura super diferente, um jeito de se ofender diferente. É bem... eu gosto, mas é complicado, assim, para eles, né? Tá. E é uma coisa que você... Eu gosto porque eu aprendo. Eu gosto de perguntar, eu sento com eles, cada um. Um indiano uma vez me explicou como é que funciona o Tinder da Índia, que é por os pais que fazem, entendeu? E tem que ter com a religião. Olha que cultura, hein? O casamento arranjado. E eu perguntando, e assim, eu falava, não vai se ofender, né? Que eu tô perguntando o quê? Novidade. E ele me explicando tudo. Então, pra mim, é algo que eu aprendo, que eu gosto. Tá. Mas há alguns, o jeito de falar, às vezes ofende. Então, você tem que tirar esse bias, né? Da diferença de cultura, religião, modo como eles tratam mulher, por exemplo. Então, isso é bastante. Então, isso é um ponto importante, porque é muito difícil, e eu também trabalhei com inúmeras culturas diferentes, trabalhei em empresa europeia, empresa americana, tem muita diferença. Mas é quase impossível você memorizar, decorar todas as características de todas as culturas. Então, a primeira coisa é uma certa transparência. Você fala, você me perdoa se eu falar ou fizer alguma coisa inadequada para a tua cultura. E já abre um pouco o jogo. Sim, sempre falo. E presta muita atenção nos sinais sociais, né? Se a pessoa fizer uma careta, alguma coisa. E prestar muita atenção. E essa habilidade de lidar com várias culturas diferentes, também a gente não nasce sabendo, né? Não. Mas existe, né, a comunicação não verbal, que principalmente quem trabalha bastante com mediação, tem que ser treinado para isso. Exatamente. E é impressionante quanto a gente fala sem falar, né? Quanto a gente se comunica sem falar. E é isso que também a gente percebe que, na minha opinião, há uma falha também na formação desse profissional. Isso. Porque a gente fica lá aprendendo, né, artigos e livros e etc., que não estou desmerecendo a importância, é muito relevante. Mas, por exemplo, dentro das grades dos currículos brasileiros, salvo uma ou outra universidade, você não tem negociação. Não tem. Eu achei muito bonito o currículo da FGV de Direito, porque eu vi, quando foi lançado, eu queria ter feito lá. Exatamente. Eu trabalhei lá. A exceção que eu pensei foi justamente na FGV. Eu achei lindo o currículo. Logo quando lançou em 2010, 2000 é mais recente o curso 8, deles, 9, né? 10, não lembro. Não, eu lembro acho do que primeiro 2006. Primeiro ano, uma menina que trabalhava comigo no escritório lá em São Paulo trouxe, eu li aquilo. Nossa, eles têm negociação. Exatamente, tem negociação. É legal English. Eles eram super voltados para esse extrajudicial. Eles têm a prova oral também. E eu achei isso muito bacana. Eu passei um tempo fora do Brasil e eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas na Universidade de Stanford. E uma das aulas que eu fui fazer foi justamente de essa questão da negociação, porque eu trabalho com isso, eu queria ver se haveria alguma coisa para acrescentar, e eu saí de lá completamente deprimida, porque não tinha alguma coisa para acrescentar, eu tinha que começar do zero. Exato. Eu olhei aquilo e falei, gente, tinha lá, era um sistema diferente, assim, de educação, primeiro tudo na prática, e aí você ainda com um psicólogo lá, analisando, mas por que você...
se posicionou dessa maneira na hora de falar? Eu nem vi que jeito que eu me posicionei. Exato. Não é? Porque eu tava com a cabeça tão preocupada no que eu iria oferecer que eu não vi a minha postura. E a postura conta muito no momento de uma negociação. Só que se a gente fala isso aqui, eu falo, nossa, mas como assim? Aula de etiqueta dentro do curso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Hoje a gente percebe, e eu acho muito bacana isso, tem havido muitas competições acadêmicas envolvendo, inclusive, arbitragem e mediação, que começa a cobrar desses meninos um pouco dessa postura. Exato. E aí é uma maravilha, porque eles têm que aprender. Na unha, porque não tem muita. Na unha, não tem muita. Agora. Temos algumas, na UEL, isso eu posso falar assim, com bastante orgulho, nós temos algumas professoras que foram realmente para essa linha, e que hoje trabalham muito e são as coaches desses times, mas, no geral, a gente forma o profissional demandista. Então, eu vou falar duas coisas, então. Um ponto. A universidade brasileira, no geral, só foca no aspecto técnico e no conteúdo teórico. Não é a aplicação prática do conteúdo teórico. É pouca. É pouca. E não tem quase nenhum foco no desenvolvimento das habilidades mais subjetivas. Colaboração, negociação, resolução de conflito, colaborar com pessoas de culturas diferentes, comunicação, criatividade. Não tem, e pensamento crítico, então não vou nem falar. Nem chega, porque aí você deprime. Aí, então não tem esse treinamento das soft skills, na aplicação das coisas fica muito no teórico, não é uma coisa pragmática, porque eu acho que o que você comentou da FGV é que a FGV é uma escola de business, né? Então eles têm o interesse de fazer o advogado integrado com a realidade econômica e comercial do mundo, né? E não uma coisa isolada. Eu trabalhei lá na escola de administração, né? Da FGV e a DESP. E também eles estavam começando o curso da GV-Law. Então, eu participei de todo esse momento deles. E essa grade curricular, ela foi montada especificamente para a área de negócios. Ela é desenhada. Então, ela era muito aquilo que eu vivia não deu vontade de fazer no de dia novo? a dia. Total! Não, só... E a carga horária que eles têm, por exemplo, uma outra coisa que é uma tristeza, interdisciplinariedade, né? A gente trabalha com direito empresarial. Eu entro na sala e falo, gente, então, olha, direito empresarial não é tão difícil assim, mas eu preciso que vocês saibam a parte geral do Código Civil e eu preciso que vocês lembrem da disciplina de introdução à economia. Os alunos querem morrer. E aí, como que você vai falar de atividade empresarial, de regulação empresarial, se o sujeito não caiu a ficha de que é uma atividade econômica? Então, mas isso é um ponto muito importante, porque cada vez mais você está nichado num mundo que está cada vez mais integrado. E se você pega, não existe, a integração dentro do mundo das áreas, em tudo, é muito profunda, muito rápida. E se você está nichado dentro de uma área, que, por exemplo, se você estiver num nicho, que uma tecnologia substituiu, acabou. Agora, se você souber integrar conhecimento de diferentes áreas de uma forma efetiva, você pode se adaptar a um mundo que está mudando. Mais rapidamente. Muito mais rápido. Muito mais. E isso que você falou da tecnologia, eu acho também muito bacana, porque quando eu comecei na agência de inovação, assim, foi aquela, né, abriu, assim, os olhos, porque eu cheguei lá e eu comecei a conversar com os outros profissionais da universidade, da biomedicina, biologia, microbiologia. E aí que você vai vendo, mas como que eu vou fazer um instrumento jurídico se eu não entendo nada disso? Eu não conheço esse objeto. E aí você começa a ter que sentar e falar, agora você vai desenhar para mim. Aí chegou uma hora... Eu entrei como assessora jurídica e um outro professor entrou como assessor técnico. Eu cheguei para ele e falei, escuta, não dá.
eu vou fazer o City Tour aqui com você na universidade. Ele foi me levando de laboratório em laboratório. É isso mesmo. É exatamente isso. Para eu Tem que conseguir entender minimamente do que se estava falando. Então, eu falo para os alunos, falo, gente, não adianta vocês acharem que vocês vão fechar essa portinha aqui da sala de aula ou do escritório de vocês e que vocês vão conseguir trabalhar. Isso mesmo. Porque você não vive isolado. Tem como é que você vai trazendo um contrato, e a gente já tem uma dificuldade porque é um instrumento novo, é uma situação nova, é uma coisa nova, de uma coisa que você não conhece. Você não consegue pragmatizar. Não, não consegue ver os efeitos. Exatamente. Você defender o seu cliente. Mas uma coisa é importante do que você falou, tá? Você tomou iniciativa para ir lá aprender. Porque você percebeu que se você não tivesse se você não visse a floresta, você não ia entender a árvore. Certo? Você tem que entender o contexto. Ela teve essa inquietude. E ela é isso mesmo. Agora, as escolas não ensinam isso. E uma das coisas, e não são todas as escolas, tá? As escolas de ponta, que nem você falou de Stanford, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, uma executiva, que fez MBA na Cornell. Ela não tinha aula, ela tinha vários projetos e eles iam lá e ficavam, só debatendo o que ia fazer. Era como se fosse um trabalho e o projeto no final era uma coisa assim super integrada com a realidade. Tipo assim, você tem que resolver o problema, sabe? Uma coisa... Eu fiquei besta de ver. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade daquele MBA. E todos os cursos que eu fiz na Kellogg's, todos os cursos nesses 15, quase 20 anos de carreira eram muito aplicados à realidade e integrando conhecimento de diversas áreas. E não é fácil, tem que queimar, esquentar a cabeça, pensar. Hoje o que eu acho sensacional na Universidade de Stanford é que você monta a sua grade, né, que já é o comum, mas não precisam ser disciplinas jurídicas. Você tem um núcleo jurídico, mas você pode fazer disciplina, sei lá, na física, na matemática, em qualquer lugar. Qualquer lugar, E isso é sensacional, porque hoje eu percebo algumas deficiências. Eu tenho a sorte de ter um irmão economista. Mas vira e mexe, eu tenho que bater na porta dele e falar, escuta, vamos conversar aqui. Né? Eu preciso entender como é que isso funciona, porque principalmente a gente que trabalha com muito documento contábil, com muita estatística, e não adianta, especialmente quem é empresário, eu falo que assim, conta muito mais o que sair lá da HP dele do que você falar. Exatamente. Porque, na verdade, a questão jurídica você vai adaptar ao caso concreto dele. Mas você vai precisar entender o caso concreto dele, como que funciona o mercado dele, como que funciona a concorrência dele, como que funcionam os clientes dele, para você poder fazer... Para fazer o desenho jurídico. Exatamente. E uma das pessoas que eu mais interagia quando eu trabalhava era o departamento legal. Eu trabalhava direto, eu começava, já ia me apresentar para o advogado que cobria o meu departamento. Era o departamento legal e o financeiro, eram os dois que eu conversava mais. Por exemplo, a RH eu não ligava muito. Por quê? Porque eu ia cuidar das minhas pessoas, eu assumia essa responsabilidade, eu não queria delegar isso era muito importante. Agora, eu não sei finanças, não sei direito, mas eu preciso fazer essas coisas funcionarem. Então eu trabalhava muito próximo, eu tinha reunião semanal com os dois e era muito próximo, muito engajado. E eles precisavam ficar conversando comigo sobre pesquisa em câncer e clinical trial. E a lei daquele país não permite que o desenho do estudo seja assim, tem que ser assado. Como é que eu vou fazer isso? Aí o FDA tem que informar o FDA. Era um pesadelo, mas você tinha que navegar tudo isso. E isso... Porque o regulatório dos países são diferentes. São diferentes. E era uma das relações mais próximas, era com o departamento legal e regulatório. E o tempo todo. E eles tinham que ouvir eu falando de ciência e medicina o tempo todo. Então, se a gente não tiver um ouvido muito aberto para ouvir e se colocar nesse lugar... O seu trabalho não sai bom, né? Não sai, mas aí eu volto no início. Nós fomos formados desta maneira. Tudo isso foi desenvolvido. A gente enxerga esta necessidade. E eu não sei até que ponto
a facilitação excessiva das coisas está se tornando o grande inimigo dessa formação. Porque outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei tão assim... Eu nem consegui responder na hora. Um aluno estava perguntando alguma coisa, eu falei, não, esse dia eu não... Era uma reunião para alguma coisa de orientação e tal. Eu falei, não, nesse dia eu não posso porque eu tenho aula de inglês. Aí ele falou, mas professora, você não fala inglês? Eu falei, falo. Mas você faz aula de inglês por quê? Eu falei, porque eu falo, mas eu preciso melhorar o meu inglês, eu trabalho muito e tal. Aí ele falou assim, mas professora, agora tem uns tradutores que eles falam por você. E eles recebem a informação e te traduzem automaticamente. Eu olhei, eu parei, respirei fundo e falei, tá. E como é que você tem certeza que o que ele te falou foi o que a pessoa falou pra ele? Sabe? Simples assim. Sabe. E outra coisa, saber falar duas línguas protege de Alzheimer, né? Você sabia que melhora o controle do impulso? Você sabia disso? Não. A criança que fala duas línguas, ela é menos impulsiva. Ah lá, Julinha. Ela tem que pensar duas vezes antes de falar, pensar duas vezes antes de fazer também. Exato. Precisa ligar, né? Ligar as coisas. A pessoa não consegue entender que porque tem um caminho fácil, eu não vou pegar esse difícil. Pois é, mas é aí que tá, eu acho assim, hoje o grande mal que a gente enfrenta é esse. O caminho tá fácil demais, entre aspas. Ele tá fácil demais, mas para uma distância muito curta que você chega. Muito curta. Você não vai longe com esse caminho fácil. Não. E isso, assim, tem bastante ciência agora e está aumentando rapidamente. E isso, aparentemente, é a grande causa dessa epidemia de doença mental que a gente está vendo, né? Porque as pessoas estão totalmente dependentes de soluções imediatas. A pessoa não tem paciência. Por exemplo, essa nossa conversa aqui, ela é uma raridade. Porque nós temos 5 pessoas prestando atenção no diálogo, no debate, por um período significativo de tempo, né? E essa atenção, ninguém pegou o celular, né? Todo mundo está atento ao que está acontecendo. E isso está cada vez mais raro. É aquelas conversas de boteco. Tá. Não tem mais. A gente treinou. A gente treinou no Clube da Esquina, né? No Clube da Esquina. Pois É verdade. Fizemos bons treinamentos. Bons treinamentos. Londrina naquela época era maravilhoso, né? Era um tempo bom. E, Nádia, vou jogar essa peteca para você de novo. Você tá quietinha aí, não fala nada. Bem, lá na Europa, as coisas são diferentes do Brasil. A Temis falou bastante do que ela tá vendo aqui no Brasil. E eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo aqui no Brasil. Eu saí do Brasil, fiquei quase 20 anos fora, voltei agora e eu estou assustado. E eu estou assustado porque, por exemplo, o Brasil é um dos maiores consumidores de mídia social do mundo. 3 horas e 30 e pouco por dia, na média, na mídia social. E isso causa... né, o brain rot, né, o apodrecimento cerebral. Imagina se fossem 3 horas de leitura. 3 horas de conversa com os amigos. Seria Nossa, seria fantástico. 3 horas a mais de sono. De sono. Qualquer coisa que valesse mais a pena, né? Como você vê isso na Europa? A Europa também está bipolarizada. Você vê a mesma coisa que o Brasil. Com relação à política, por exemplo, esquerda e direita, é o mesmo efeito. Na grande maioria dos países, a Polônia hoje tudo bem, esquerda e direita, definição, vamos dizer, que muda um pouco. Que é esquerda na Polônia, deve ser centro aqui. E isso existe sim, e os adolescentes também. Eu trabalho com muita gente dessa geração Z, né? Tem que falar que eu gosto deles, mas eles não falam português, então não dá. É uma geração que veio sem preparo nenhum. E
E daí o que eu tento fazer é melhorar minha filha, né? Ela, eu consigo administrar, eu consigo separar. Ela tem discernimento para usar a internet, ela tem discernimento, ela lê bastante. Ela gosta de Harry Potter, por isso que ela não coloquei ela para adoção. Ela continuou. Eu introduzi Harry Potter para ela assim aos poucos. Agora é o seguinte, você tem 11 anos, está na hora de você começar. Se você não gostar, Você tem que ir para Hogwarts agora, né? Então, com ela eu consigo, mas aí ela me conta como é na escola. Então, assim, os alunos fazem a prova, tiram foto do chat. O chat dá a resolução do exercício, ele só copia. Então, existe muito isso. E daí tira uma nota excelente. Então, digamos, a cola piorou, né? Porque antigamente a gente fazia cola, só que a gente aprendia tanto com a cola que chegava na hora de usar, não usar. Nossa, até fazer uma cola. Eu fazia assim a página do código. Certinho com os artigos, lindinho. Aí eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de usar, porque eu sou assim. Lembrava tudo. Lembrava tudo decor. Não usa cola, né? Faz a cola, não usa cola. E agora é assim, então, celular na escola, então a internet, o chat, então qualquer trabalho de escola é feito dessa maneira, não tem uma pesquisa, não tem procurar. Então, o que eu achei, como eu tento prevenir em casa com a minha filha, eu faço isso. Eu não dou também a resposta, eu discuto com elas e às vezes eu tento ter uma opinião contrária de propósito, só para ela argumentar. Desafiar, né? E eu também não quero que ela tenha a minha opinião, então eu passo os dois. Porque eu também não sou fácil, né? Então eu passo os dois lados para ela e você decide se você quiser ler esse livro aqui, e ela vai indo. Então, assim, o pensamento crítico ali está sendo montado. Mas, no geral, não. Eu trabalho com gente dessa idade de, vamos dizer, 28, 30, tem até gente mais nova. E eles não têm a paciência se você dá um problema, eles não têm a paciência de... Eu sei que você recebe um problema difícil para resolver, eu tenho uma conta para investigar. Primeira reação que você tem, ou alguém te fala, amanhã, Nádia, você tem que apresentar X, Y, Z, e por quê? Primeira reação, você entra em pânico, eu entro em pânico. Segunda a reação, eu vou respirar fundo e vou ler o que eles me pediram ler. Porque a primeira lida que você dá assim com o olho, você não vê nada, você só se desespera. E daí eu vou achando a solução e vou desenhando no checklist ali, vai desenhando caminhos, tudo. Né? Às vezes eu tô na cama já para dormir, eu penso em alguma coisa que eu já... Olha, isso que eu posso fazer, eu vou lá e escrevo no papel para eu conseguir dormir. Então, eles não. Eu sei que meus analistas chegam, eu tô com problema X. Então, o que eu faço? O que você acha que a gente tem que fazer? Não sei. Aí eu começo a perguntar e alguns aprendem. Eu tenho muita gente que aprendeu e já chega para mim falando, olha, o problema é esse. Eu acho que veio disso e eu acho que a solução vai ser essa. O que você acha? Eu adoro os que me trazem tudo pronto. E você acaba tendo um favoritismo por eles, né? Eles acabam sendo... Quando eu tenho algo que eu quero que eles resolvam, eu vou lá e eu peço para aquelas pessoas, porque elas têm. Então, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito desse favoritismo, tá? Vamos supor que você está jogando futebol. Tem uma pessoa que você passa a bola e ela perde. Você passa a bola e ela perde. Você passa a bola e ela perde. E tem uma pessoa que você passa a bola e ele dribla, ele ou ela dribla e passa para frente e articula a jogada. Com o tempo, você para de passar a bola para quem perde a bola, certo? No trabalho, é a mesma coisa. Quem não sabe pensar criticamente, meio que vai gravitando, assim, vai saindo para a margem, vai sendo marginalizado, porque daí vira meio que café com leite. Café com leite. Vira uma figuração. E aí você não leva mais aquela pessoa a sério, ela não tá mais jogando. O começo você tenta ensinar, porque eu acho que é o que eu deveria fazer. Então você ensina, então você tenta uma, duas. E geralmente quando você passa uma tarefa para eles fazerem, é algo que eu não tô conseguindo fazer porque eu não tenho tempo, que não é tão difícil assim.
E eu preciso com certa urgência. Então, se eu tiver que parar e explicar o que a pessoa tem que fazer, com quem ela tem que conversar e como ela vai... Demora, eu faço. Aí cria esse ciclo vicioso. Mas daí quando você tenta, pelo menos no começo, você sempre vai ter funcionário excelente, funcionário mediano. E o mediano é útil para fazer o básico e vai fazer o básico pro resto da vida ali, sem querer melhorar. É aquele que quero trabalhar das 8 às 5 e tô satisfeito. Não é ruim. Não é ruim. Não, tá ótimo. Imagina se todo mundo fosse... Todo mundo quisesse. Então, assim, ele tá satisfeito com aquilo, se ele tá feliz, eu não vou forçar a pessoa a querer um pouco mais. Agora, tem gente que quer e tem gente que gosta de aprender e quer ouvir e discute, às vezes... Eu não faço a investigação mais, eu fazia antes, mas eu não faço mais. Eu tenho muita gente que chega e, Nádia, eu preciso discutir um caso com você que eu não tenho certeza que eu vou fazer. E a gente discute. Às vezes eu vejo coisas que ele não vê ou vice-versa, é normal. Então, mas esse caso do café com leite é uma coisa real. E você falou assim, como é que você falou? Que você tem um certo favoritismo. Você acaba tendo. Então, esse favoritismo... Ele não é favoritismo. Eu também acho que não é favoritismo. Você vai... avaliação de competência e habilidade. Você confia em quem tem habilidade e competência. E não adianta você tentar fazer alguma coisa com quem não tem essa competência. É que há pessoas que reclamam, né? Porque você passa coisas só para uma pessoa e outra. E aí você tem que explicar para a pessoa que... Então, assim, na visão de fora é um certo favoritismo. Porque as pessoas não conseguem ter autocrítica. Isso. Você não gosta de mim, né? Tô pensando uma coisa aqui, uma vez, lá no Clube da Esquina, ainda muitos anos atrás, um cara me falou uma coisa que é verdade, assim, parece boba, mas ele falou que tudo que a humanidade fez até o século XIX cabia numa caixa de sapato. Do século XIX até o século XX, cabe numa caixa de sapato. Do século, vamos dizer, da virada do milênio agora para 15 anos, você vai caber cada vez menos. Então, talvez essa mediocridade conseguiu se sustentar durante muito tempo. Mas ela está cada vez mais encurtando evidente. A vida útil dela. Então, o cara que hoje ele faz o mediano, ele é meio medíocre, ele fala assim, vamos levando, que nem ela falou, não dá para todo mundo ser CEO. Mas daqui a pouco tem uma inteligênciazinha artificial que tá fazendo o que aquele cara faz. Esse cara não vai se sustentar. Isso não vai se sustentar. Mas cada vez mais rápido. Vai se tornar inempregável. Esse vai se tornar inempregável. Cada vez mais rápido isso. Exatamente. Né? Então, e esse ciclo tá cada vez mais rápido mesmo. Mais rápido. Porque, por exemplo, eu vou só na medicina, eu vou dar um exemplo na medicina, tá? Quando eu fiz faculdade de medicina, se conheciam 1000 genes, dos mais de 30 mil genes. Hoje a gente sabe todos os genes, todas as variantes. Então, não é que o conhecimento da medicina, desde o começo da história até 1990, era X. O conhecimento de 1990 até hoje é 1000x. Não é nem 100, é 1000. Né? Então... O conhecimento acelerou, se aprofundou e a transformação se acelerou, se aprofundou. Uma pessoa que aprende uma coisa e não quer aprender mais nada e quer empurrar com a barriga o resto da vida, tudo bem em 1970. Mas... Ele leva filhos, família. Isso. Ele conseguia comprar uma casa na praia. Mas hoje não dá para não estou falando de inteligência, estou falando de estar continuamente aprendendo e se desenvolvendo, né? Você não precisa, não é uma questão de quê, é uma questão de necessidade, de aprender. Uma coisa que eu não tenho mais é estagiário, né? Porque eu perco mais tempo ensinando o estagiário a fazer, corrigindo o que ele fez errado, do que nem ela falou, eu vou mesmo, eu lá e faço. Agora com inteligência artificial, você não tem, lógico, você não pode usar a inteligência artificial para fazer o teu trabalho. Mas ela te ajuda muito. Ela é ferramenta. Então, é uma ferramenta para fazer o esqueleto de uma coisa. Aí você tira ali uma coisa que não ficou legal, acrescenta uma outra coisa.
Aí é melhor que um estagiário. É melhor que estagiário. Né? Então, eu falo, tá bom. E assim, a inteligência artificial, quando você sabe, você pega, faz um prompt bem construído, tem que ser muito bem construído. Você fala para fazer, eu quero nuance, eu quero que você faça advogado do diabo, eu quero que você traga evidência com referência. Você faz um contexto legal, bacana, tudo. Do que você quer. Eu tô treinando a minha faz uns 6 meses, mais ou menos. Ela tá ficando craque, né? Tá ficando melhor que eu. Então, mas é isso que eu falo. Até para você usar a inteligência artificial, você tem que ter parâmetros críticos, você tem que saber avaliar o tipo de conteúdo, corrigir, não, mas eu não quero mais assim. Exatamente. E é uma coisa que você não vê. Essas pessoas, eu falo que para eles, a inteligência artificial é um Google melhorado. Você vai jogar e ele vai trazer um texto. E aí, como que eles vão construir algo ou revisar aquilo com qual base científica? Não tem. Agora, não tem. Né? Agora eu vou falar uma coisa, tá? Durante milhões de anos, a responsabilidade de treinar e educar a geração seguinte ficou com a geração anterior. Essa geração que está vindo, eu acho que está numa situação difícil. E eu acho que a responsabilidade para a gente tentar fazer o melhor possível é da nossa geração. Sim, concordo. E eu acho que esse debate de hoje tem esse objetivo. Sim. Né? O que a gente pode fazer para a geração que está vindo estar numa situação melhor e não pior do que a nossa? Porque talvez essa seja a primeira geração que esteja numa situação pior. Que a geração anterior. Mas olha, eu não sei se eu sou muito, sei lá, esperançosa, mas quando eu vejo, por exemplo, que alguns países do mundo já reconheceram isso no sistema educacional e estão dando, na verdade, o passo atrás, que é para ir para frente, né? Não vamos voltar para o caderno de papel, com a caneta, tem que aprender a escrever a palavra completa. Return to the basics. Exatamente. Eu acho que a coisa, assim, há a possibilidade da gente reverter isso. Agora, eu tenho essa esperança, mas eu tenho também a razoabilidade de pensar que quem está conseguindo fazer isso são aqueles países que têm um nível de desenvolvimento muito superior ao nosso. Olha, eu vi bastante coisa dos países escandinavos, né? Que tem muita coisa legal. Singapura tem um sistema educacional. E aí você vai medir, por exemplo, critical thinking skills, né? A capacidade de pensar criticamente, a capacidade de função executiva, autorregulação, inteligência emocional, coisas que não se mede normalmente. Na hora que você vai olhar isso, tem um nível melhor também. Tem uma iniciativa legal que eu vi no Texas, né? Que eles fazem o quê? Eles pegam 2 horas de conteúdo por dia. O resto do tempo é projeto, negociação, brincadeira. Então eles ficam mais ou menos das 8 às 2h30, 3 horas da tarde. Então eles ficam, sei lá, 8 horas por dia na escola. Nessas 8 horas eles passam 6 horas fazendo brincadeira, negociação, fazendo projeto, indo no parque, indo no museu, assistindo um filme junto, debatendo, lendo, não sei o que, sabe? Fazendo atividades. 2 horas, eles estudam conteúdos em aulas individualizadas por IA, por inteligência artificial. E as aulas são individualizadas por IA. Mas aí o repórter falando dessa escola falou, essas crianças estão bem, a IA vai revolucionar a educação. Esse repórter não entendeu nada. Não entendeu nada. O que está revolucionando a educação dessas crianças são as 6 horas que eles estão convivendo com o outro. Eles estão engajados, eles estão envolvidos com amigo, conversando, fazendo projeto, indo fazer isso. Eles estão engajados. E aí nessas 2 horas que você pede para eles ficarem quietinhos e prestar atenção, é fácil. É muito mais simples. Agora, se você forçar 6 horas, prestando atenção, não tem oportunidade de fazer projeto junto, não tem oportunidade de conviver e conversar, não tem oportunidade de debater. De contextualizar. Pensar. Né? Então,
Eu fiquei ouvindo a reportagem assim, falou, esse cara não entendeu nada, ele não tem a base em desenvolvimento humano para entender o que está acontecendo. A IA estava educando o conteúdo. A nota dessas crianças em conteúdo era muito melhor do que a escola tradicional. Em 2 horas, eles conseguiam passar o conteúdo para essas crianças tirar nota melhor. Só que uma coisa que a nota da escola não estava medindo era qual era a flexibilidade cognitiva, a regulação emocional, a autorregulação, a habilidade social, a capacidade de ler sinais sociais, ler o ambiente, a capacidade de pensar criticamente, a capacidade de ser criativo, que é muito mais importante, porque o conteúdo que você estudar hoje, daqui a 10 anos, é irrelevante. Exatamente. E é uma coisa que eu acho que todos nós aqui, por mais que venha uma nova, né, lei, um marco civil da inteligência artificial, que você olha lá 600 páginas para você ver, a gente não tem medo. É o que a Nádia falou. A gente vai sentar, no primeiro momento assusta, mas vai sentar e a gente sabe que a gente vai resolver. Agora, eu vejo que tudo que é novo hoje é encarado como intransponível. Não, mas eu não vou conseguir. Pela geração atual. Eu não vou conseguir. Mas por quê? Porque justamente isso, não tem essa consistência, talvez, que a gente tinha. Bom, eu tenho que resolver, eu vou ter que arrumar um jeito, eu vou ter que arrumar uma estratégia, uma geração caminho. mimada, né? Ou nada. Eu acho que foi... Eu não sei se foi mimado. Acho que os pais protegeram daquilo que não tiveram e menos ainda do que os nossos avós não tiveram. Mas quanto disso é a tecnologia? Será que é tecnologia? Eu acho que a tecnologia ela é tão neutra, ela não é boa nem ruim, é o que a gente faz com ela, Caldi. E o problema foi, eu acho que perder esse valor de que, não, você tem que aprender a se virar. Mas Temis, você tem que aprender a pensar. Temis, eu vou só questionar esse ponto, tá? De um lado, você tem um pai, uma mãe ocupada, tentando ganhar dinheiro para pagar as contas no final do mês, Isso é fato. com 2, 3 crianças para cuidar. Uma escola que não está oferecendo um modelo que estimula o desenvolvimento de tudo aquilo que aquela criança realmente precisa para chegar aos 35, 40 anos. O que prediz sucesso aos 40 anos? É pensamento crítico, habilidade metacognitiva, regulação emocional, sabe, aquele teste do marshmallow, né? Autorregulação. Então, essas coisas predizem sucesso. Não é nota de matemática. Eu concordo. Não é. Entendeu? Eu concordo. Lógico que se tiver uma boa nota de matemática e tudo isso, aí é um plus, né? Mas, agora, esses pais que estão fazendo tudo isso, o pai e a mãe trabalhando duro, 2, 3 crianças, tentando cuidar, a escola não está treinando eles não têm o treinamento para oferecer isso para as próprias crianças, ninguém ensinou para eles que o que prediz sucesso e felicidade aos 40 é a qualidade da vida social na adolescência. Ninguém disse isso para eles. E além de tudo, você tem do outro lado uma empresa que coleta todos os seus dados, monta uns algoritmos bem montadinhos e vão gradualmente ajustando o seu comportamento que nem um ratinho. É o microtarget. E esses algoritmos só ficam melhores, porque eles têm milhões e milhões de dados, milhões. Eu desenvolvi um modelo matemático para predizer sobrevida em câncer. E a gente começou com alguns milhares de pacientes em câncer de próstata. Quando a gente aumentou o número de pacientes, o valor preditivo daquele modelo acertava a sobrevida do paciente em questão de dias. Entendeu? Era muito preciso. Então, com muitos dados, você faz modelos preditivos absurdamente precisos. E eles têm muitos dados. E eles não são empresas de pesquisa que têm que publicar os dados. A gente não faz ideia dos insights que eles tiveram. Por exemplo, essa história que eu não li diretamente, eu só vi reportagem a respeito de que estavam criticando o Facebook, né?
o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, né? Que num livro que publicaram, um ex-funcionário publicou um livro, e eu não li o livro, não vi, então eu só estou falando o que eu ouvi, assim, não me... Mas a pessoa que escreveu esse livro, não sei se era homem ou mulher, fez uma crítica muito forte à ética da forma... Por exemplo, uma das coisas mencionadas é que um adolescente que deleta o self tem maior risco de depressão, tem maior incidência de depressão e vai consumir mais maquiagem. Então eles faziam marketing de maquiagem, porque a pessoa estava deprimida. Então, nadar contra essa corrente de você trabalha bastante, não tem a capacitação para desenvolver essas habilidades subjetivas nas crianças, a escola não sabe fazer isso mais e a mídia social consome o tempo que seria o tempo para a criança aprender na unha. E agora ela não tem mais o tempo de aprender na unha. Na unha, entre aspas, tipo assim, batendo cabeça sozinha, né? Não sei se você está vendo como você tem o ambiente é muito complexo. É muito complexo. E eu acho interessante porque tem muita pesquisa falando quanto tempo jovem e adolescente ficam nas redes sociais, na internet, etc. Mas outro dia eu vi uma sobre adultos. E é horrível, gente. A média está em 5, 6 horas. Ainda que você utilize, né, para trabalho e tudo mais, não há justificativa para o número de horas. E aí é aquela velha história, né? Que todo mundo... Né? As palavras ensinam, os exemplos arrastam. Exatamente. Eu achei muito interessante, aconteceu que eu estava viajando com a minha filha, e meu marido bateu uma foto que eu não vi. Eu estava dentro do avião com o livro aberto e ela estava com o avião com o livro aberto. Raridade. Né? Exatamente. Raridade. Então, assim, se eu vejo, né, se as pessoas ao meu redor estão o tempo todo ali, como é que essa criança vai entender que isso não é o caminho natural? Exatamente. Então, quando você fala dessa responsabilidade geracional que a gente tem, quando você dá um livro muito para grande. tua filha tá lendo um livro porque você tá lendo um livro. Agora, quando você tá numa pizzaria e o pai dá um tablet pro filho Ficar quieto. o que ele vai aprender? É isso. O pai tá aqui e a mãe tá no celular. Eu já vi isso. Não, é Várias terrível. vezes. É muito Ele dá um tablet, mais fácil você fica quieto. fazer isso. Então, Mas, gente, você a gente... precisa pedir pra ensinar, você não precisa ficar... Não dá trabalho. Não dá trabalho. Né? Isso. Mas é uma coisa gravíssima, porque as horas gastas desta forma são horas que a criança ou adolescente não está aprendendo a conversar, aprendendo a pensar, aprendendo a negociar, aprendendo a resolver conflito, aprendendo a ler o ambiente social, se adaptar com diferentes personalidades, aceitar a diversidade de ideias, a diversidade de posições, de perspectivas. E entender que isso não é um problema. Não é um problema. Que não precisa virar um debate, uma briga, é só um respeito. Respeito como você pensa e pensa diferente, tá tudo bem. Isso é sério. E assim, o que você falou lá, né, da Casa da Cachaça, do Clube da Esquina, gente, é tão triste você olhar as mesas hoje, né, em que tem lá um casal de namorado, cada um com o seu celular. Viu? Você sai pra namorar com o seu celular, que não tem sentido. Gente, mas eu falei pro pessoal outro dia, nós fomos 3 casais de amigos. A gente foi num restaurante com as crianças. Então, os casais sentaram de um lado da mesa, as crianças do outro lado da mesa. A gente conversando, aquela maior empolgação. A gente olhou, todas as crianças no celular. Ninguém interagindo com ninguém. Sabe assim, foi chocante. É terrível. Porque a gente tava ali super conversando, fazia tempo que a gente não se via. E as crianças todas... Mas a minha filha, ela já me falou isso mais de uma vez. Ela fala, mãe, tem hora que eu quero conversar de um assunto que não seja a rede social ou a maquiagem, mas eu não tenho com quem.
dentro do meu círculo. E eu tenho uma situação relativamente privilegiada. Minha filha estuda numa escola particular, né? Então são pais que todos são formados e tudo mais. E ela não tem. Não. Isso fala a favor daquele ponto que a gente estava falando. Não é um ponto, é um sistema. Sim. É um sistema. É um sistema todo. E tem várias coisas apontando para a direção em que as pessoas chegam aos 20, 30 anos e elas não têm habilidade social, cognitiva, etc., de adolescentes bem educados que têm 15, 16. Sim. Exatamente. E acho que fica aquela sensação de falta alguma coisa e não sei o que é, né? Não sei o que é. Não me encaixo aqui, não me encaixo ali, não me encontro. Acho que deve dar essa sensação. Ela sempre fala assim, que quando é pra conversar alguma coisa, é comigo, é com meu irmão, né? Porque se ela quiser, próximas, por exemplo, falar de a gente estava viajando, eu falando, ai filha, porque se você vê aqui a história do Mercador de Veneza, não sei o quê. Ai mãe, eu quero assistir o filme. Beleza, eu falei, chama as tuas amigas, vão assistir lá em casa. Mãe, quem que vai? Exatamente. Eu tenho que fazer esse programa com você, com o tio Thales, porque senão não dá. É verdade. Não tem companhia para um programa diferenciado. Agora, quando você vê um grupo de jovens que tá acordado para isso, sai da frente deles. Sai da frente. Sai da frente. Ninguém segura. Aí... Olha, eu tô besta de ver algumas coisas, assim, mas eu fico besta de ver jovem, assim, 18, 19, sabe, um adolescente que eu vi, tá, que eu vi o caso mesmo, é real, 18 anos, no último ano do colegial, da high school, quer estudar psicologia. Aí falou, tá bom, então foi lá, falou com o professor de psicologia, falou, vou fazer um projeto de psicologia. Falei, tá bom, pode fazer. O professor falou, né? Ele foi lá, fez entrevista com 170 alunos da high school e os pais de uma amostra desses 170, fez um questionário, compilou todos os dados numa planilha e fez análise estatística. E aí ele correlacionou a atitude dos pais com a nota na high school. Se a atitude era uma atitude aberta, questionadora, de debate, ou se era uma atitude punitiva. Tipo, você não tirou isso, sabe? Então, era uma atitude que chamava atenção para o debate ou se punia. E o GPA, se eu não me engano, se a minha memória não falha, o GPA de uma atitude de debate, de discussão, de diálogo, era 3,7, de um máximo de 4. E o GPA de quem era punitivo era 2,7. Então a diferença era brutal. Aí ele compilou tudo. Aí eu perguntei para esse aluno da high school se aquilo era uma correlação ou tinha causalidade. Essa foi a minha pergunta para a pesquisa que ele fez no último ano da high school. Aí ele me respondeu que a amostra era pequena demais para ter certeza de causalidade, mas a diferença de efeito era tão grande que era provável que tinha efeito causal. Aí eu joguei o microfone, né? Porque acabou. Então você pega um moleque de 18 anos que tem uma paixão, que vai atrás disso e faz isso no colegial. E tem gente abrindo business com 17, 18 anos, fazendo empreendedorismo. Nunca se teve tanta possibilidade, tanto acesso, tanta viabilidade de se conseguir uma informação. Gente, quando eu fiz meu mestrado, eu lembro que eu tinha que ir para as faculdades para chegar lá, para fazer o xerox. Para eu poder fazer a pesquisa da minha dissertação. Né? Quer dizer, não tinha essa história de todo o acervo tá lá nem disponibilizado. Não tinha. Então, assim, eles, quando existe aí, quando tem como você falou, um menino, um moleque aí, que sabe usar isso, né? E usa de uma maneira consistente, criativa, conectada, de uma forma assim, científica, técnica, não dá para competir. É o que eu falo, qualquer um desses
vai deixar a gente no chinelo? No chinelo rapidinho. Fácil. A gente vai ficar irrelevante. Exatamente. Que É obsoleto, é o verdade. percentual é muito pequeno. baixo. É pequeno. E essas pessoas vão comandar a sociedade e aí um monte de gente que não tem como se encaixar no que está acontecendo. E essas pessoas vão ter um problema profundo de desespero humano, que é dependência de drogas, depressão, ansiedade, suicídio, alcoolismo. Sim. Fuga da realidade. Fuga da realidade, porque não tem significado, não tem belonging, não tem pertencimento. Eu acho que assim vai ser uma falta de propósito muito grande. Exatamente. A pessoa não sabe por que ela tá ali, não sabe para que ela tá Todo vivendo. mundo fala muito de propósito, né? O meu propósito, o seu propósito, o propósito. Mas assim, fazer o bem feito, correr atrás daquilo que te traz essa paixão, como esse menino, sabe? O que mais além disso? Então, é gostoso. mas aí que tá. Se você acha que pegar um atalho, então que nem aprender inglês, que nem a pessoa que falou pra você, pra que eu vou aprender inglês? A pessoa traduz. Você vai lá e você vai com um professor de inglês. E você tem uma conexão social com aquele professor. Aposto que os debates, as conversas com o professor de inglês devem ser espetacular. Eu tenho certeza. Né? É o professor ou a professora? Professora. Tá. Então, quando você conversa com essa professora de inglês, você tem um diálogo, você troca ideias, você aprende coisas de outras culturas. Então, se você pegar, vamos supor que você é um ponto dentro de um sistema. Esse ponto se conectou com outro ponto de uma forma produtiva, de uma forma criativa, de uma forma engajada. Agora, você também está dentro da universidade, tem colaboração lá, você a gente se conhece, a gente está sempre conversando, a gente, sabe, é amigo. E, então, na hora que você olhar o número de conexões significativas que são invisíveis, as pessoas não veem, quando elas veem você na rua, elas não sabem que essas conexões existem, elas são invisíveis, mas elas existem. E essas conexões trazem significado para a tua vida. Elas trazem um propósito. Sim. E se você está gastando horas e mais horas na mídia social, todas as suas conexões são superficiais, não tem debate, não tem engajamento, não tem iniciativa, não tem criatividade, as conexões invisíveis não existem. Então você pode olhar duas pessoas passando na rua, uma está conectada dentro de um sistema com pessoas, com ideias, com propósito, que é totalmente diferente da outra, que está andando no mesmo, sabe? Se a pessoa não entendesse esse componente das conexões sistêmicas, ela não vai entender o que está acontecendo. Agora, se você entender isso, olhar o que está acontecendo no mundo hoje, não é surpresa nenhuma. Não sei se eu tô... Sim, porque tem gente que vive o virtual e tem gente que vive o real. E é o real que traz esse significado, esse senso de pertencimento. Então, e fica todo mundo ali, ó, rolando feed, notícia. Scrolling. Scrolling. Gente, eu vou pedir para cada um fazer um último comentário, porque a gente acha que já passou muito do tempo que a gente ia conversar, mas foi bom, né? Foi bom. A gente vai ter que fazer outro bate-papo. Eu ficaria ainda infinitamente sem celular ainda por cima. Eu tô aqui porque os filhos ligam. Sim, mas é aquela coisa, vocês não associam o celular a problema, gente? Quando eu toco meu celular e falo, ai meu Deus, o que eu vou, né? Você sabe que pra mim não é um prazer necessariamente. Pra mim você tá silencioso, então eu vejo horas depois. Eu também. As pessoas já sabem. Como eu não ligo pra ninguém. O meu tem lá, se for urgente, me ligue. Porque eu não olho mais celular, eu tô super desprendida e é mais pra uma urgência. E assim, eu tô no restaurante, eu estou apreciando né, eu tô falando, eu tô olhando pra Nath porque a última vez que eu fui, né, foi com a Nath. Eu tô ali. O celular tá, sabe? É um coadjuvante. É um coadjuvante. É um coadjuvante. Eu assim, só
Eu sou muito... E as pessoas cobram isso. Ana, você não vê, mas eu não vejo mesmo. E eu nem quero ver. A gente Não quero ensina que mudar. o tédio é gostoso. Antigamente, o que a gente tinha no banheiro? Só a revistinha e o shampoo, lembra? Você lê a foto do shampoo. Nossa, gente, a composição do shampoo era sensacional. Do shampoo. Aí você olhava, Onde foi fabricado. onde foi fabricado. Aí você pegava o ônibus pra escola e você ficava olhando a janela, embaçado, desembaça, Desenhando no vidro. O tédio é uma delícia, Vendo o formato das nuvens, que formato elas tinham. Isso. Estimula a Contando os criatividade. carros que estavam do lado oposto, se tinha mais pra ir ou mais pra voltar. Então você tinha aquele tempo, aquele ócio, né? El doce farniente. Nádia, eu vou convidar você para bater papo no podcast toda semana agora. Não. Porque essa do tédio foi perfeita, né? Então, faz falta. Eu tenho falta. Então, tem hora que eu só, fico longe, só ouvindo música, porque o tédio é necessário. E hoje você Estar não tem tédio, né? mesmo. Eu acho que as pessoas passam muito pouco Você tempo não tem com o que elas fazer, mesmas. você pega o celular. Refletindo, né? Reflexão. Eu morava em fazer até uma Rolândia cerveja. e vinha todo dia pra Londrina no carro. E eu sinto falta disso. E quando eu morava em São Paulo, também eu ia pra Alphaville, lá de Jardins pra Alphaville. E eu sinto falta desse tempo no carro, que era o tempo que eu estava comigo mesma, e só eu comigo mesma pensando. Bem, gente, resolvendo muitos problemas. Eu vou pedir para cada um fazer um último comentário para fechar, tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uns bate-papos e mais continuar algumas coisas. Temis, eu adoraria conversar um pouco com você depois sobre adolescente, já que você é uma coisa que você presta muita atenção. Sim. Você tem 2 adolescentes. 2 de uma vez. Isso. E como que a gente pode abrir as portas para essa nova geração? Eu super me interesso. Logo depois venho. Seguirei a mestra. Isso é super importante. Nossa, eu super. Os meus já não são mais adolescentes, eles já estão na universidade. E você está vivo? O que é uma coisa eu admiro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se é sorte, não sei. Mas os meus adolescentes foram bem tranquilos. Eu tenho 2 lá em casa, então, para você sair dessa tranquilidade um pouco. Agora, digamos que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então, eu sempre soube o meu lugar lá. Não, mas... Entendeu? Não é que... entendeu? Eu tinha muito juízo, vamos dizer assim. Mas eu acho que, apesar do conflito todo, porque é normal, porque você tem o desenvolvimento da parte hormonal, do crescimento, sem ainda aquele desenvolvimento da autorregulação, etc. Então, o cérebro do adolescente é um cérebro difícil, porque com o passo do desenvolvimento, ele é meio, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é a fase que está descobrindo o mundo, né? É uma fase muito legal. Bem, gente, Arthur, último comentário, alguma coisa, algum ponto? Eu acho, assim, fazendo uma reflexão desse futuro aí que nos aguarda, a gente via que os nossos pais tinham muita interação e pouca informação. A gente veio uma fase muito legal que a gente tinha informação, livros de qualidade, né? E muita interação. E agora a gente está vendo uma fase que tem muita informação e quase nenhuma interação. Nenhuma interação. Eu acho que... Resumiu. Senão eu acho que dá um passo para trás. Anota. Voltar para nós. Anota. Nádia? Nenhum comentário? Não. Abrace o tédio. Abrace o tédio. Eu acho que o tédio tem valor. Eu acho. Eu gosto do tédio. Eu tô entediado. Eu falei, então tá bom. Então senta na cadeira e morre de tédio. Se você não conseguir morrer, não tem problema. Bem, Ana. Às vezes dá vontade da gente poder fazer mais, né, pela sociedade do que, né, pode, assim. Né, tenho uma vontade imensa de poder
mudar algumas coisas, mas vamos mudar aquilo que a gente tem controle, que a gente consegue, né? Dentro de casa, nas nossas relações. Tentar trazer essa reflexão nas famílias, né? Eu penso que isso é super importante. E é muito difícil mudar as pessoas que não têm consciência do buraco que estão. Essa falta de autoconsciência é muito profunda. As pessoas, elas não sabem que elas não sabem. Não. Isso é difícil. Saber que... Porque o primeiro passo no processo científico é descobrir que você é ignorante, né? O tamanho do seu conhecimento é limitado e tudo que você sabe pode estar errado. Aí na hora que você reconhece, eu sou ignorante, limitado e tudo que eu sei pode estar errado, vamos começar a fazer ciência, vamos começar a pensar criticamente. E o que está acontecendo é o contrário, as pessoas sabem muito pouco e tem uma convicção absurda. Eu acho assim, eu tenho que fazer um encerramento, fuja do atalho. Fuja do atalho. É verdade. Simples assim. O atalho não te leva longe. É verdade. Bem, gente, muito obrigado mesmo. Nádia, eu sei que você não quer participar de muitos desses debates, mas eu vou convidar você de novo. Ana, Arthur, Temis, a gente tem que fazer mais alguns bate-papos, talvez mais focados em alguns tópicos, mas eu vou fazer isso sim. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Foi bom demais. Obrigado.